Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 47, que nos diz: Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Bom, meus amados, estamos vendo aqui o final dos acontecimentos após a pregação do apóstolo Pedro ao primeiro grupo de pagãos a ouvir ao Evangelho de Jesus Cristo. É os primeiros frutos do Evangelho em meio a não-judeus. O que ocorre, como vimos em vídeos anteriores, é que esse grupo de pagãos é visitado pela gigantesca presença de Deus, eles manifestam a presença do Espírito Santo, por exemplo, falando em outras línguas. Esse é um dos dons que surge, né? Por exemplo, em Atos capítulo 2, no Pentecoste dos judeus, isso também ocorreu, e agora aqui no chamado Pentecoste dos gentios. Bom, isso ocorre e isso deixa abismado a Pedro e aos 6 judeus cristãos que estavam com ele. Eles ficam surpreendidos e não sabem o que fazer. É a primeira vez que se deparam com isso. Porque o batismo nas águas que eles vinham praticando, desde João Batista, era com os judeus. De repente, eles veem pagãos recebendo o Espírito Santo, a presença de Deus. E o que eles fazem? Bom, o apóstolo Pedro chegou a uma conclusão bem óbvia, né? Bom, se eles foram batizados com o Espírito Santo, por que não batizar com água? Né? Que a presença do Espírito Santo já mostrou que eles são aceitos, são de Deus. Então, o batismo com a água seria o de menos, né? Se Deus já se manifestou, a própria Shekinah de Deus, que para os judeus era algo restrito, não apenas aos judeus, mas também à terra de Israel, ou seja, a Shekinah de Deus jamais se manifestaria fora das fronteiras do território de Israel. Olha a loucura! Como as pessoas gostam de limitar Deus, como se Deus fosse, né, preso a uma vizinhança. Fora de Israel, ele não manifesta a sua glória. Como pode isso? O Deus do universo ficar restrito a um país minúsculo ali no Oriente Médio. É uma coisa sem pé nem cabeça. E também limitado a um povo. Dentre centenas ou milhares de povos da terra, não, ficaria limitado apenas a um grupo humano, os judeus, que é um grupo de uma minoria muito pequena. Então, para vocês verem como muitas vezes a religião quer ser dona de Deus. O nosso grupo humano é dono de Deus, tem Deus, os outros lá não têm Deus. Ou pior, né, que se costuma dizer, não, eles são do diabo, nós somos de Deus, eles são do diabo. Geralmente quem diz isso, queridos, me perdoe, mas muitas vezes é o oposto. Quem fala isso muitas vezes é que não tem Deus, né, ou pelo menos está muito equivocado mesmo. Então, que a gente pare com essa tendência, com essa coisa de querer possuir Deus, de querer ser dono de... Não, Deus é minha propriedade, é minha posse. Eu tenho Deus, Ele é meu de mais ninguém. Ou só do meu grupo, e olhe lá. Não, a gente tem que ter muito mais humildade. A gente tem que falar, não, eu me entrego a Ele. E Ele é dono do mundo inteiro, de quem Ele quiser. Ele atua nos corações humanos das formas mais silenciosas e invisíveis possíveis. Então, a relação Deus e uma pessoa específica, só os dois conhecem, ou muitas vezes só Deus conhece. Bom, então a grande pergunta aqui para Pedro e os 6 que o acompanhavam era: como que nós vamos batizar pessoas que não são circuncidadas? Isso parece uma coisa tão distante de nós, queridos, mas para ver como bloqueios são colocados na cabeça das pessoas, e as pessoas não conseguem avançar para o além, para ir para algo mais profundo, mais amplo, mais cheio de bondade, de compaixão. Muitas vezes nós limitamos demais as operações de Deus. E a grande pergunta era: como vamos batizar incircuncisos? Porque eles achavam que o Evangelho tinha muito essa tendência, que a nova aliança seria uma continuação, né? um apêndice da antiga aliança. Mas não, é uma nova aliança. A antiga não tem mais vez. Isso está escrito tanto na antiga aliança quanto na nova. Deus que diz na própria antiga aliança que
Essa antiga aliança foi feita apenas com os judeus, ponto. Nenhum gentio pertence à antiga aliança, a aliança mosaica. E, além disso, o próprio Deus diz, vocês quebraram a minha aliança. Quebraram. Né? Acabou, porque vocês quebraram, vocês não cumpriram, vocês a destruíram. E aí, eis que eu farei uma nova aliança. Isso na antiga aliança foi previsto. Eis que eu farei uma nova aliança. Diferente da primeira. Diferente. E será com todas as nações da terra. Então a gente não pertence à antiga aliança, nós pertencemos à nova, com outro conjunto de valores e princípios muito mais profunda, muito mais avançada, e por isso que a gente tem que ter cuidado ao ler o Antigo Testamento e absorver muito mais o Novo Testamento, porque é a nova aliança. É aqui que está a verdadeira e nova aliança. A nova aliança, de novo, é universal, é para todos, abraça toda a humanidade. Essa sim é para todos nós. Bom, e isso é importantíssimo porque os cristãos, do jeito que estavam se organizando, tendiam a se tornar uma mera seita dentro do judaísmo. Dentro do judaísmo há vários grupos, né, várias organizações diferentes. Na época de Jesus havia, né, nós sabemos, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os essênios, os sicários, os zelotes. Então eram vários grupos. Os cristãos iam ser mais um grupo ali dentro desses. Mais um só. Mas, obviamente, não era o que Deus queria, e por isso Deus tomou todas as providências para mostrar para eles que era uma nova aliança, que agora abraçava o mundo inteiro, não tinha nada a ver com Israel de forma específica, ao território de Israel, nem ao povo judeu de forma específica. Não, era algo que transcendia, que ia muito além, e era para o universo inteiro, como Deus é o Deus do universo todo, do mundo todo. Bom, e o que eu queria trazer aqui também é para essa percepção. Olha só, como eles sabiam que aquelas pessoas... Bom, eles não estão dentro do coração daquelas pessoas, do espírito daquelas pessoas, para saberem que elas foram batizadas com o Espírito Santo. Como eles perceberam isso de uma forma assim clara e evidente, que não fosse negada, que não pudesse sequer ser questionada, porque, como eu disse, era um passo muito grande, eles batizarem incircuncisos, acharem que pagãos agora iam servir a Deus. O que mostrou para eles de uma forma inequívoca, de uma forma clara, de uma forma não evitável, de que aquele grupo de pagãos havia realmente recebido o Espírito Santo. Nós já comentamos no vídeo anterior, foi a manifestação daquelas pessoas falando em outras línguas. Pessoas que não conheciam línguas de outros países estavam de repente falando, elas de forma natural, de forma fluente, e de novo, palavras inteligíveis, como comentamos. Porque falar blá 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 qualquer um faz. Agora, falar as palavras perfeitamente, você pega um caipira lá no meio da roça que não sabe nada de português, de repente começa a falar um francês fluente. Mostra que alguma coisa aconteceu. Então, eles tiveram essa manifestação, essa demonstração real e genuína da presença do Espírito Santo naqueles incircuncisos por causa de um dom inequívoco, a manifestação de um dom espiritual diante deles. Isso demonstrou para aqueles judeus cristãos, para Pedro e os 6 que o acompanhavam, a realidade desse fato. Agora, se a pessoa manifesta o dom genuíno, e como comentamos, aos fakes, né, aos fingimentos, às imitações, etc. Mas se é a manifestação genuína de um dom de Deus, então a pessoa recebeu o Espírito Santo, certo? A gente conclui isso. Dom genuíno, a pessoa com certeza recebeu o Espírito Santo. E se a pessoa manifestar não o dom de línguas, mas o maior de todos os dons, o dom mais espetacular, o dom que Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, todo o Novo Testamento diz, que é o maior de todos os dons espirituais, que não há comparação entre esse dom e os outros. Esse está acima, é uma categoria à parte, como se todos os outros dons estivessem aqui embaixo, cada um deles um pouco maior, um pouco menor, em termos de utilidade, de efeito, de ação, etc. Então, que os vários outros dons, numa certa categoria, e entre eles um pouco maior, enfim. Mas tem um outro dom que está numa categoria muito acima, está acima de todos eles, conforme todo o Novo Testamento nos diz.
Se uma pessoa que manifesta esse dom aqui de baixo, de línguas, então fica claro que a pessoa realmente tem o Espírito Santo, e se a pessoa manifestar esse dom aqui, de cima, então fica mais evidente ainda, obviamente, que aquela pessoa tem um agir do Espírito Santo dentro dela. Que dom é esse que eu estou falando? É o dom de 1 Coríntios 13. Como o apóstolo Paulo descreve todos os dons em 1 Coríntios 12 e depois diz, agora eu vou lhes ensinar o maior de todos os dons, um caminho sobremodo excelente. E ele fala do amor. Então veja só, queridos, isso sim é a maior e mais profunda e mais grandiosa manifestação de Deus no ser humano. Porque Deus é amor. Deus não é línguas. Deus fala em todas as línguas, mas ele não é isso. Ele se comunica. Mas não é isso, isso não faz parte da essência de Deus, o como se comunicar. O comunicar, sim, mas não o como se comunicar. Por isso que há uma diferença de patamar tão grande. O como se manifestar é algo instrumental. Agora, o se comunicar vem do amor. O amor é a grande comunicação, é o amor que provoca a comunicação, porque sem amor a pessoa nem quer se comunicar com a outra. Então por isso que o amor antecede a todos os dons, é maior que todos os dons e supera todos os dons. Então a pessoa que tem a maior demonstração que ela tem o Espírito Santo é quando ela demonstra genuinamente um amor pelo próximo, por Deus e pela existência, pela vida. Então quem ama, como diz o apóstolo João, tantas e tantas e tantas, quem ama nasceu de Deus. E quem não ama, para ficar claro, ele não vai deixar essa sem responder. Ele diz, quem ama nasceu de Deus. E quem não ama, nunca viu a Deus. Ah, mas aquela pessoa não é muito amorosa, não é muito amável, mas está profetizando por aí, está falando em línguas. Quem não ama, nunca viu a Deus, meu irmão. É muito simples. Jesus diz que os principais mandamentos, Jesus diz que o que resume a lei e os profetas, o que resume todas as escrituras é amar a Deus e amar o próximo. Se a pessoa não faz isso, não tem qualquer comunhão com Deus, porque Deus é amor. Se a pessoa não ama, ela não tem a presença de Deus nela. Não tem a presença do amor, não tem a presença de Deus. Se não ama, meu irmão, como diz o apóstolo Paulo, eu nada serei, de nada vale. A pessoa pode dar o corpo para ser queimado, pode conhecer todos os mistérios, todas as ciências, pode dar todos os bens em caridade, nada disso lhe aproveitará. Eu falo isso, insisto nisso, porque as pessoas, ninguém crê nisso. E se não crê nisso, não está crendo. Não é que não está crendo em mim, não está crendo no que o Novo Testamento diz, repetida insistentemente e o tempo inteiro. Quem ama, nasceu de Deus. Quem não ama, nunca viu a Deus, meu irmão. É muito simples. Porque se ama, aí há a presença de Deus nessa pessoa. Essa é a maior manifestação espiritual que há. A pessoa que tem esse despojamento, essa entrega, esse valor tão grandioso de amar ao próximo, especialmente como Jesus diz, quem ama ao próximo como a si mesmo. Essa é a coisa que a gente deveria celebrar. Quando vê uma pessoa amando a próxima como ela mesma, aí a gente tinha que falar, olha que pessoa espiritual, olha que pessoa cheia de Deus, olha que pessoa manifestando o maior dom espiritual. Todo mundo tinha, aí sim, bater palma, celebrar, dar glória a Deus, aleluia. Isso sim. Até porque isso, fingir isso é difícil, pelo menos de forma permanente. Agora, fingir lá e profecias, isso aí as pessoas fazem para todo lado. Agora, fingir o amor, não dá. Esse é o dom genuíno. Isso é a realidade. Então, queridos, que a gente possa desenvolver e crescer nesse dom. E sermos parecidos com Deus, porque Deus é amor. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.